Olá pessoal, nós vamos para o nosso segundo vídeo, nosso primeiro encontro, e agora vamos falar um pouquinho sobre noções básicas de psicologia, certo? Então vamos para este assunto. Então, desde quando o homem se conhecia como homem, desde quando o homem existiu, né? Aí a gente trata há cerca de 100 mil anos atrás, ele já buscava compreender a si mesmo, né? E desde esse estado ele tentava compreender, né? Quem era ele e seus pensamentos. E aí surgiu Aristóteles, né, um filósofo grego considerado um dos pais da psicologia, que trouxe esse conceito para a gente, né, que ele vem trazendo mais à tona isso. Mas antes mesmo, né, das especulações sobre os assuntos da psicologia, né, antes mesmo de Aristóteles trazer esse conceito, muitos outros filósofos e pensadores gregos, né, eles já lidavam com esse assunto sobre psicologia. Então, Aristóteles é considerado um dos pais da psicologia, só que antes dele vir trazer esse conceito mais a fundo, já tinha outros filósofos, outros pensadores que já buscavam compreender a si mesmo, compreender esse aspecto da mente, tentar entender nos entender, né? Querer entender a si mesmo. E aí depois, muito tempo depois, surgiu outras teorias da psicologia. Nós já vimos algumas nas aulas anteriores, né, sobre as terminologias. Vamos estudar mais a fundo algumas. Nós temos o behaviorismo ou comportamentalismo, que foi criado por John Watson. John Watson criticava as outras teorias, que eram o estruturalismo e o funcionalismo, né, como está aqui no slide, se queixando sobre o fato de que os fatos da consciência, lembrar sobre o estruturalismo e funcionalismo, não podiam ser testados, e a psicologia aplicada à saúde reproduzida por todos os observadores treinados, pois dependia das impressões e características de cada indivíduo. John Watson, né, ou só Watson, que é o sobrenome dele, sentiu que os psicólogos deviam estudar os comportamentos observáveis, né, o comportamento observável, e adotar métodos objetivos para conseguir trazer isso, conseguir entender isso. E aí o behaviorismo nasceu e dominou a psicologia americana por mais de 30 anos. E o que era o behaviorismo, né? O que se tratava o behaviorismo? Nós vimos sobre o estruturalismo e o funcionalismo, e aí nós temos o behaviorismo. Os psicólogos behavioristas estudavam eventos ambientais, né, que eram os estímulos, e o comportamento observável, que era a resposta. Isso a gente já mencionou na aula anterior. E como a experiência influenciava o comportamento, as aptidões e os traços das pessoas, mais que a hereditariedade. Nós temos aqui o estruturalismo e o funcionalismo, que trazia essa hereditariedade como um primordial, e aí nós temos agora o behaviorismo, que ele traz o ambiente, né, eventos no ambiente que geravam respostas, e essas respostas elas vinham de acordo com nossas experiências, né, de acordo com nossos comportamentos anteriores, que é o behaviorismo. Então, o behaviorismo, nós temos o estudo entre o ambiente, né, o comportamento observável através das respostas, né, nossas respostas, e nós pegamos a experiência vivida, a experiência que aquele ser tem antes da hereditariedade. E aí nós temos uma pequena charge aqui do próprio John Watson, né, que trata ele. Nós temos aqui John Watson observando os dois ratinhos, podem ver aqui na imagem, onde vê o rato mexendo na alavanca e ele observando o ambiente e o estímulo. E qual é a piada dessa charge, né? O rato, ele comenta com o outro: é um fenômeno bastante interessante. Toda vez em que eu pressiono essa barra, aquele estudante de pós-graduação dá um suspiro de alívio. Então, aqui está a piada da charge. John Watson, nesse caso, que trata como estudante da graduação, ele está observando o ambiente e o estímulo, a resposta. E como esse rato, ele vai reagir a esse ambiente de estímulo de acordo com a experiência dele. E aí o rato, por sua experiência, ele está observando o estudante, onde ele fala, né? Cada vez
Toda vez que eu pressiono essa barra, aquele estudante dá um suspiro de alívio. Então, ele, de acordo com a experiência dele, o ambiente, o estímulo, ele está observando o estudante. Então, isso é bastante interessante a gente conseguir compreender o que é behaviorismo. E aí vem Frederick Skinner, né, que é o Skinner, que vai além do behaviorismo de Watson. E com ele nasce o behaviorismo radical, que também considera os ambientes, né, o comportamento observável com as ações do indivíduo, mas também considera os comportamentos internos ou privados. Então, ele vai além do behaviorismo tradicional, onde nós temos o ambiente, o comportamento observável, e aí nós temos, né, aquele ponto que a gente trouxe, que é a experiência. E aí ele vai além, porque ele traz os comportamentos internos ou privados, que é o pensar e o sentir. Então, Skinner, ele foi além do behaviorismo normal e ele trouxe esses comportamentos internos e privados. Temos o pensar, o sentir, o refletir sobre aquele ambiente, sobre aquele meio que a gente está. Então, nós vimos sobre o behaviorismo, entendemos o que é o behaviorismo. Então, para citar novamente, nós temos o que é a teoria do behaviorismo. É o estudo, né, a teoria da psicologia, onde estuda o ambiente, né? Nós temos o ambiente, vou botar aqui o slide, o ambiente, os estímulos, onde esse comportamento vai ser observado através da resposta, certo? Que essa resposta que nós vamos ter de acordo com a experiência que nós temos, nossa experiência, nossos comportamentos. Então, nosso comportamento vai ser de acordo com o ambiente e esse estímulo e a nossa experiência. E aí nós temos o behaviorismo radical, onde ele traz além do normal, que traz os comportamentos internos e privados, que é o refletir, o pensar e o sentir. Certo? Pegaram essa? Agora nós temos a teoria Gestalt, ou Gestalt, como eles falam, né? Tanto pode ser Gestalt ou Gestalt. Então, a psicologia Gestalt pode ser também vista como a psicologia da forma, tá? Os gestaltistas estão preocupados em compreender quais são os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, quando um estímulo visual é percebido pelo sujeito com uma forma diferente do que ele tem na realidade. Isso aqui era muito interessante a gente trazer em sala de aula, porque eu lembro quando eu passei com o pessoal, que eu já dei essa disciplina algumas vezes, e eles chegavam, cada um via uma coisa diferente. Então vamos estimular vocês aí, mesmo a gente não estando presencialmente, essas imagens. Ó. Nós temos a primeira imagem, a segunda imagem e a terceira imagem. Na primeira, muitos disseram que viram uma ampulheta, veio aquele, né, onde a areia é derramada. Outros viram já as duas faces, um homem olhando para o outro. E aí, depois que a gente comentava isso, a pessoa observava, realmente, tem os dois rostos, estou vendo a ampulheta. Já neste outro, muitos viram só a árvore com os pássaros. Outros não pegaram essa imagem onde tem o macaco, o gorila, temos uma onça, temos os peixes. Então, é a ilusão de ótica da teoria Gestalt. Neste, muitos viram um homem e outros viram uma mulher. Qual nessa imagem vocês estão vendo? Então, tá vendo? É isso que a teoria Gestalt traz para a gente. Eles estão preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica. É isso que traz. Então, Max Wintermeyer, fundou o movimento Gestalt. E aí ele tem um slogan. O slogan dele é: o todo é diferente da soma das partes. Então, Max, aqui no slide, para te acompanhar, Max Winter, ele fundou o fundamento Gestalt e tem um slogan que é: o todo é diferente da soma das partes. Tá? E o que isso diz? É que a pessoa é o todo, são junções de várias características próprias delas, as partes, certo? Então, por que esse slogan? Você pode perceber, nós temos outra imagem que a gente vai ver mais um pouco mais para frente. O todo é diferente da soma das partes, né? Então, a gente vai tentar entender o que é esse slogan. A psicologia aplicada à saúde, os gestaltistas, interessam muito em saber sobre os significados que os seres humanos impõem aos objetos e aos acontecimentos do seu mundo, a percepção e a solução de problemas e pensamentos.
Quando a gente fala assim, o todo é diferente da soma das partes, a gente diz o seguinte: nós temos aqui agora a ilusão de ótica, onde nos traz a ilusão de ótica. Se o todo é diferente da soma das partes, significa que todos são diferentes. Por quê? Vamos pensar o ser humano. Todos, um cachorro ou um gato, todo ser humano, são normalmente, um ser humano normal tem todas as partes: cabeça, braço, perna, tronco e os órgãos internos. Todo animal, um cachorro, um gato, ele tem as patas, tem os membros, tem a cabeça, tem um tronco. Uma árvore, ela vai ser composta por caule, pelas folhas. Então, todas as árvores são iguais, é o que ou todo ser humano é igual, é o que isso traz, certo? Quando a gente for para pensamentos, ser humano, o todo é diferente da soma das partes. Por que está dizendo assim? É diferente. Porque mesmo todos os seres humanos sendo formados por todas as partes iguais, todos nós temos partes iguais, nós somos seres diferentes. Somos somados por partes iguais, mas somos seres diferentes. Então, o todo é diferente da soma das partes. Agora nós vamos para a outra teoria, que é a psicanálise. Opa, passou aqui. Então, a teoria da psicanálise foi formada por Sigmund Freud, o médico veniense que se especializou no tratamento de problemas do sistema nervoso e, em particular, nas desordens neuróticas. Freud, ele adotou a hipótese para ajudar as pessoas a reviverem as experiências traumáticas do passado que passariam associadas a seus sintomas atuais. Então, ele levantou a hipótese: pessoas possuem alguns traumas por experiências traumáticas no passado. E aí ele conseguia tentar remediar esses traumas. Entretanto, nem todos podiam atingir o estado de transe. Ele usava o transe e hipnose, e a hipnose parece resultar em curas temporárias, com o aparecimento posterior de novos sintomas. Então ele tentou tratar esses traumas. A hipótese era o seguinte: traumas na infância geram adultos com traumas posteriormente. Então, exemplos, claro que ele não estava errado. Normalmente, pessoas, principalmente homens, que são abusados ou molestados na infância, se tornam molestadores na vida adulta. Então, aquela criança, um menino do sexo masculino, né? Ele foi abusado quando criança, pelo homem, por uma mulher, e cria um trauma, e quando ele vira adulto, ele se torna um outro molestador, um outro abusador, entendeu? Então, é isso que ele traz. Então, ele trouxe o transe, a psicanálise, pode fazer de transe, a terapia, para conseguir voltar, como a gente pode dizer, voltar no passado, para a gente curar aquele trauma e seguir adiante, né? Claro que aí a gente, quando fala de abuso, já vai um pouco mais além do que alguns traumas que a gente pode ser tratado. Se chegou a abusar, a gente tem que ir através da lei. Mas é isso que a psicanálise trazia, para a gente conseguir, né, o Freud conseguir curar pessoas com traumas na infância, geram adultos com traumas depois. Então, qual era o problema? Não conseguia colocar em transe todas as pessoas, não entrava em transe completo, e aí resultava em curas temporárias. Freud tratava seus pacientes tentando trazer à consciência aquilo que estava inconsciente, insistia em todos os detalhes, se ajustavam perfeitamente entre si. A personalidade é formada durante a primeira infância, por isso ele trazia problemas, tentava corrigir problemas que foi na infância. E a exploração das lembranças dos primeiros 5 anos de vida é essencial para o conhecimento e tratamento. Então ele dizia o quê? Eu quero tratar o problema desse indivíduo, então eu vou buscar na infância dele. Vamos entrar na infância desse indivíduo para a gente conseguir tratar ele agora como adulto. O vídeo foi curto, foi pequeno, nós vimos a teoria, vimos o behaviorismo, vimos a psicanálise, nós vimos o Gestalt, nós vimos as 3 grandes teorias da psicologia. E
eu tenho esses vídeos aqui que eu vou colocar no nosso portal para vocês verem mais a fundo. São vídeos que não sou eu que produzi, mas é importante a gente ver esses vídeos e conseguir assistir. Então vai estar lá no portal também. Eu estou com um link aqui na tela, mas vai estar no portal anexado depois desse nosso vídeo. Aguardo vocês para o nosso terceiro vídeo e continue estudando.